A aula hoje, irmãos, é a aula 2, certo? Amizades, suas influências. Creio que os irmãos já estão abertos aí nessa página da revista. A gente vai falar hoje sobre amizade. Antes de mais nada, vamos ler o texto básico, que é Provérbios capítulo 4, versículo 14 ao 27. Abram aí, Provérbios 4, pode deixar aberto nesse texto, que de vez em quando a gente vai estar dando uma olhada nesse texto. Ele vai se referir a ele várias vezes durante a lição. Provérbios 4, 14. Aqui começa falando de como existem vários exemplos de amizades na Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe isso. Ele dá apenas aqui alguns exemplos, mas a gente pode observar que isso é uma coisa que acontece, está registrado em toda a Escritura. E existe um exemplo até maior do que esses aqui, que ele não registrou aqui no início da lição, ele vai falar no final, que é o exemplo do próprio Jesus com os apóstolos. Jesus, ele construiu um relacionamento profundo de amizade com os apóstolos. Andou junto com eles 3 anos, se conheciam intimamente e viveram uma profunda amizade. Eu quero destacar aqui nesses exemplos que ele deu, Jonatas e Davi. Quando você lê na Bíblia sobre a amizade de Jonatas e Davi, você vê que era uma amizade profunda, algo verdadeiro. Eles tinham uma ligação tão íntima, eram tão ligados, que por causa disso, muita gente que não tem discernimento espiritual e que não sabe interpretar a Bíblia, vê nisso uma base para o homossexualismo. Não sei se vocês já viram alguém usando esse exemplo de Jonatas e Davi, porque eles realmente se amavam como amigos, e era algo muito verdadeiro. E tem gente que distorce isso, porque acha que talvez não possa haver uma amizade tão profunda, mas pode haver, e na verdade deve haver. Nós fomos criados para sermos amigos uns dos outros. Aí eu aproveito e faço até a pergunta para os irmãos, que a gente está estudando sobre a amizade. O que seria a amizade? O que é amizade? Gostaria que alguém falasse. O que você entende por amizade? A gente vai estar falando disso a aula toda. O que é ser amigo de alguém? E a amizade é muito importante. A gente vai entender um pouco melhor aqui essa questão da amizade. Quando uma pessoa é amiga, quando não é amigo, para a gente poder compreender até de quem a gente deve se aproximar, de quem a gente não deve se aproximar, porque não dá para você ser amigo de todo mundo. Tem gente que, se você se aproximar dela, em vez dela ser uma boa influência para a sua vida, vai ser uma má influência. E às vezes acaba se tornando uma amizade destrutiva para a sua vida. Então é uma coisa, amigo você não encontra em qualquer esquina tão fácil. Também é uma coisa que você tem que cultivar, tem que trabalhar isso. Então vamos aprofundar um pouco mais aqui na lição. Ele fala aqui da questão da tecnologia, que hoje em dia a gente está cada vez mais informatizado, tem muita tecnologia, e nós vemos que existem muitas redes sociais hoje em dia com o propósito de promover um relacionamento entre as pessoas. Mas aí eu pergunto para vocês, será que está ajudando o ser humano a se tornar mais amigo um do outro? Vocês acham que com a era do Facebook, o WhatsApp, o que mais? Nem sei. Instagram, YouTube, a gente está vivendo relacionamentos mais profundos de amizade? As pessoas estão se amando mais, sendo amigas umas das outras? O que vocês acham? Infelizmente, irmãos, vocês concordaram e é uma verdade. O ser humano ele está cada vez mais isolado. Alô, som, testando 1, 2, 3, som. Cada vez mais individualista. As pessoas estão cada vez mais solitárias. A minha voz é assim meio grossa, mas não é muito potente não, para dar uma aula dessa de 1 hora. Então, irmãos, o ser humano hoje está cada vez mais solitário, por incrível que pareça, apesar de toda essa tecnologia que a gente tem. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais isoladas, vazias, precisando de um amigo verdadeiro, precisando de alguém que esteja junto dela nos momentos da vida de alegria e de tristeza. Nunca se cometeu tanto suicídio quanto hoje, nunca se viu tantas pessoas depressivas, angustiadas, tristes, sem amor, como hoje. Infelizmente, apesar de
todo esse desenvolvimento tecnológico. E isso, infelizmente, também atinge a gente, até mesmo dentro da igreja. Às vezes existem pessoas que estão dentro de uma igreja que é, na teoria, para ser uma comunidade de um relacionamento profundo de amor e amizade. Aqui devia ser o maior referencial de amor e amizade, devia ser dentro da igreja. Mas, por incrível que pareça, você consegue encontrar pessoas dentro das igrejas que estão se sentindo tristes, solitárias, vazias, precisando de uma companhia, precisando conversar com alguém. A gente encontra isso. Pessoas que se sentem sozinhas, que não tem com quem desabafar, não tem com quem pedir um conselho. Às vezes estão sentadas do nosso lado, a gente nem sabe, mas tem. Talvez até tenha aqui, eu espero que não, mas até mesmo dentro das igrejas acontece esse tipo de coisa, mesmo apesar de toda essa tecnologia. Amém. Esse versículo de João 13,35 é aquele que diz: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, pelo fato de os amarem uns aos outros. Aí ele traz para o lado da amizade, porque a amizade é um ato de amor. A amizade nada mais é, eu vou ler até aqui a definição que ele dá aqui na revista: sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que geralmente não são ligadas por laços de família, mas também pode ser com laços de família, como o irmão Jorge falou. Então, ser amigo é amar. Até a palavra amigo no hebraico significa aquele que ama. Quando a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, é nesse sentido, alguém que ama a Deus. Então o amigo é aquele que ama. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo fato de nos amarmos uns aos outros. E aí vem a grande questão que a gente vai estudar aqui e a gente precisa refletir: será que verdadeiramente nós estamos amando uns aos outros, sendo amigos uns dos outros? E quando eu falo amigo, no sentido que a gente vai estudar aqui na lição, não é um conhecido qualquer, que você conhece superficialmente. Não, é aquela pessoa com quem você tem intimidade, uma pessoa com quem você anda junto, tem confiança nela, que você é fiel a ela, ela é fiel a você, que vocês se ajudam, estão juntos no momento difícil ou no momento alegre, para o que der e vier, um não abandona o outro, está junto para qualquer coisa. É esse tipo de amizade, uma amizade profunda, que não se abala facilmente por qualquer coisa, por algum problema que haja, alguma discordância, ou alguma divergência de pensamento, ou alguma atitude que entristeceu. Não, uma amizade que é baseada no amor de Deus, que vai além, tem que ir além disso tudo, e você continuar amando o irmão, sendo amigo dele. Aí será que a gente vive isso? Infelizmente, hoje em dia, nós vemos, até mesmo no nosso meio, pessoas intrigadas, mas dentro da mesma igreja, mas que não se falam, que não se gostam, pessoas que não querem ter um relacionamento com outra, que não querem nem conversar, que não querem fazer parte do mesmo ministério, que tem raiva, tem ódio, tem amargura, ou inveja, ou vontade de derrubar o outro. Como pode isso? Se Jesus disse que nós deveríamos ser conhecidos pelo amor, por amarmos uns aos outros, como é que a gente pode estar se degladiando, se desentendendo, brigando e tendo raiva uns dos outros? Então isso deveria tentar ser banido do nosso meio. Vamos continuar, o ponto 1. Abomine o mal e as más companhias. Então, resumindo o que ele está dizendo aqui, é o seguinte: Salomão, nos provérbios também de outros autores, exortam a respeito da questão das más companhias. A gente vai estudar nesse ponto aqui sobre as más companhias. E uma má companhia, ou seja, uma má amizade, pode nos fazer muito mal. Essa frase que ele disse aqui, que as influências más da convivência endurecem a mente e o coração, isso é verdade. Uma coisa que a gente percebe na vida e que a gente tem que ter muito cuidado são com as más companhias, com que tipo de pessoas que a gente está tendo amizade, porque às vezes a gente pode pensar assim: não, eu estou andando com aquela pessoa ali, obrigado,
Estou andando com aquela pessoa porque eu quero ser uma bênção na vida dela, influenciar a vida dela. Mas a gente tem que ter muito cuidado até onde a gente vai no nosso relacionamento de amizade. A gente vai ver aqui, principalmente com incrédulos, porque em vez de você estar influenciando, você pode estar correndo o risco de ser influenciado. Tem muita gente que, nesse pretexto de evangelizar os outros, depois começa a andar como os outros, começa a ser mundano, carnal, se distanciar de Deus e ficar seguindo as mesmas atitudes mundanas das pessoas com quem ela anda. Porque a influência do testemunho, assim, da conduta de vida é muito forte. Às vezes você consegue influenciar alguém com a sua vida e às vezes, sem você perceber, você é influenciado pela vida da pessoa. Então nós vamos ver aqui nesse ponto a questão do cuidado com essas más companhias. Antes de passar para esse ponto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para já aprofundar mais no assunto. Vocês acham que pode haver amizade de um cristão com um incrédulo? Alguém discorda? Acha que não tem problema ter uma amizade profunda, bem íntima com um incrédulo, de andar junto com ele, direto? Amém. Então, à medida que eu for me aprofundando na aula aqui, a gente vai vendo isso melhor. Mas eu já vou adiantando que eu também acredito que a gente pode ter uma amizade com alguém que não é cristão, mas a gente precisa ter alguns cuidados. A gente precisa observar algumas coisas, porque é um terreno perigoso. Então, a gente vai se aprofundar aqui. Eu me lembro de um caso de um amigo meu. A gente tinha uma turma de amigos, andava todo mundo junto, quase que 24 horas. E quando ele se converteu, aí o que foi que ele fez? Ele nos abandonou. Ele nem conversava mais com a gente. Ele passava de longe, dava a mão assim, só de longe, e não conversava mais nada de jeito nenhum. Sabe o que foi que aconteceu? Em vez de ele dar um bom testemunho, ele estava fazendo com que a gente tivesse até raiva de crente. Porque a gente ficava pensando, como é que pode? A pessoa se converteu e disse que tem Jesus, não fala mais nem com a gente, nem conversa mais, não troca nenhuma palavra. Que tipo de cristianismo é esse? Que conversão é essa? Que é para ficar melhor e fica tratando os outros mal. Então, ele radicalizou. Existe essa posição radical, não pode ter amizade de jeito nenhum. É tipo a posição que os fariseus tinham. Não tem nem contato com um pecador, não pode nem conversar, não pode ir nem na casa dele, não pode nada. E existe a posição assim mais extrema, que é não pode ter amizade, pode andar junto direto, pode ir estar junto com o que der e vier, pode estar junto com o que der e vier o tempo todo, intimamente, que não tem problema. Eu acho meio perigoso. A gente vai ver aqui melhor. Amém, irmão? Só um instantinho. Deixa eu falar um pouco desse salmo aqui. Salmo 1 é o salmo que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse salmo, ele vai nos clarear aqui algumas coisas. Deixa eu falar só um pouco dele aqui. E às vezes ele é usado no sentido de você se afastar totalmente, não ter nenhum tipo de conversa com o incrédulo. Mas a gente tem que atentar para essas palavrinhas que usa aqui, quando fala de andar, se deter, se assentar. Está falando num sentido de você permanecer, de você andar continuamente, de você ter um relacionamento muito profundo, de muita intimidade, de ter uma amizade assim muito grande, de você andar com aquela pessoa direto, mesmo quando ela está nas práticas erradas dela, você está junto, mesmo quando ela está em algum momento escarnecendo, fazendo alguma coisa errada, você está lá junto com ela, apoiando, compactuando com as coisas que ela faz. Ele está falando nesse sentido aqui, de você andar junto com um pecador, vivendo com ele, com uma comunhão profunda com ele. Isso aqui não é uma coisa radical no sentido de não poder nem ter amizade com um pecador, porque se a gente for levar para esse lado, a gente teria que condenar o que Jesus fez, porque Jesus, ele comia com pecadores, ele falava com pecadores,
Ele dava atenção a pecadores, falava com pessoas que eram detestadas no meio de Israel. Jesus dava atenção a elas. Jesus conversava com elas. Jesus comia com elas, jantava. Agora, observe na casa deles. Agora, observe bem. Algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Jesus não andava com eles para praticar as mesmas coisas, para ser cúmplice com eles dos seus pecados, para estar se moldando ao comportamento deles. Jesus, quando se relacionava com eles, era com o objetivo de influenciar, para ser uma bênção na vida deles e alcançá-los para si mesmo. E então Jesus resolvia influenciar e não ser influenciado por eles. Mas se você prestar atenção em outra coisa, Jesus não tinha intimidade profunda com as pessoas que viviam nas práticas pecaminosas. Jesus tinha contato com eles, se relacionava com eles com o objetivo de alcançá-los, mas com quem que Jesus tinha mais intimidade e andava constantemente e tinha um relacionamento profundo? Com os seus discípulos. Com os seus discípulos. Eram as pessoas com quem ele realmente mais investia num relacionamento. Vamos avançando aqui que a gente vai compreendendo mais. Pode ler aí, irmão, o resto, por favor. Amém. Deixa eu ler aqui o versículo 15 e 16 para a gente entender. Ele diz assim, evita-o, não passes por ele. Ele está falando do caminho dos maus. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e fogem deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Ou seja, pessoas que têm prazer em fazer alguém cair, prazer em derrubar os outros. Então, o que ele está dizendo aqui, que você tem que se afastar, é do caminho dos maus. Ou seja, não ande com o incrédulo compactuando com as práticas dele. Por exemplo, você não vai ter um amigo incrédulo para ele te chamar para o forró e você ir lá para o forró com ele. Você não vai ter um amigo incrédulo para de repente ele te chamar para um ambiente profano, mundano, e você está junto com ele. Ou de repente você está assentado num local com pessoas que estão escarnecendo de Deus, blasfemando de Deus, se embriagando com imoralidade, e você sentado no meio. Está entendendo? Isso é andar no caminho dos maus. É você estar junto com quem fica fazendo coisa errada e você está lá no meio. É esse tipo de coisa que ele está falando. Não, a amizade pode haver. Amizade no sentido de você ter um relacionamento com alguém, gostar daquela pessoa, conversar com ela, conhecê-la, às vezes ajudá-la. O que ele está falando aqui na lição é de você andar junto com o perverso, andar no caminho dos maus, andar junto com o pecador, compactuando das mesmas práticas dele, estando junto dele nas coisas erradas que ele faz. É isso que ele está falando aqui nesse texto de Provérbios. Aquele relacionamento tão íntimo que o cara vai fazer coisa errada, você está lá junto, dando apoio, está junto com ele, porque você acha, não, eu sou amigo, então eu vou estar junto com ele aqui nessas coisas erradas. Ele vai encher a cara lá, eu sou crente, mas ele é meu amigo, eu vou pro bar junto com ele, não estou nem aí, vou ficar lá junto com ele no bar. Ele dá uma característica aqui do homem perverso, que se orienta por valores distorcidos da verdade. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, e o ponto que eu estou destacando aqui, foi bem lembrado que o Johnny falou, estou falando daquela amizade profunda, íntima, um relacionamento muito profundo. Quando uma pessoa, é isso aqui que ele falou, tem aquele senso de moralidade baixo, conceito da vida pessimista, ou seja, um pensamento carnal, muito mundano, você tem que ter muito cuidado, porque é claro que você não vai sair do mundo, não vai deixar de falar com as pessoas, vai se relacionar com as pessoas, mas você tem que avaliar muito bem até que ponto você vai se aprofundar num relacionamento com aquela pessoa, porque quando você anda muito junto com alguém que é profano, imoral, que fala palavrão o tempo todo, que blasfema de Deus, que escarnece, que se prostitui, que peca, todo tipo de coisa absurda, quanto mais intimidade você tem com aquela pessoa, às vezes você corre o risco de se contaminar,
de se influenciar, de agir do mesmo jeito. Isso pode acontecer, às vezes, sem a pessoa perceber. Olha, irmãos, eu digo por experiência própria que eu vejo, lá no meu trabalho, eu vejo muito isso. Um bocado de evangélico que entra no trabalho muito crente, muito evangélico, parece uma pessoa de Deus. A gente trabalha, meu trabalho é assim, a gente trabalha, fica lá num trailer fechado 8 horas por dia. Ficam umas 5 pessoas lá naquele trailer. Trabalho de salva-vida, né? Eu não posso sair do trailer para ficar no meio do sol o dia todo, eu tenho que ficar ali dentro. Só que lá dentro tem gente mundana. Aí o pessoal passa o dia todo ouvindo música imoral, falando palavrão, falando indecência, se gabando dos pecados que eles fazem, blasfemando de Deus às vezes. E eu já vi muito evangélico, colega meu, de repente ele já está contando piada imoral, ele já está rindo das imoralidades, de repente ele já está achando certo alguns tipos de comportamento mundano, de se prostituir, de sair para beber, porque ele vai se contaminando. Irmãos, isso é muito importante da gente perceber. Nós somos pessoas que contagiam um ao outro, às vezes sem perceber. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque andar muito perto, muito profundamente de alguém que é muito mundano, principalmente se for muito pecador, você corre um risco de começar a se contagiar com algumas atitudes daquela pessoa. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. O conceito que a gente está trabalhando de amizade, eu fiz a pergunta de amizade, depois eu expliquei o que era o conceito de amizade que a gente ia trabalhar aqui. O conceito de amizade que a gente está falando é o conceito de profunda intimidade, um relacionamento muito profundo de confiança, de andar junto, de compartilhar a vida. Eu estou falando nesse sentido. Não é aquela pessoa que é seu colega, que você conhece. Eu estou falando nesse sentido. Ponto C, ponto B, faz sadismo da sua diversão. A alegria dele é a desgraça e o sofrimento dos seus semelhantes. Por isso paga o bem com o mal. O texto que ele está analisando aqui de Provérbios, irmãos, é de pessoas altamente profanas, pessoas altamente mundanas, se vocês observarem o texto que a gente está estudando. É claro que nem todos os incrédulos são assim, nem todo mundo desce ao nível mais baixo. O nível que ele está falando aqui é aquele nível bem ralé, bem baixo. Ponto C, alimenta-se da perversidade. Provavelmente esta é uma referência aos iníquos que ganham o próprio sustento mediante a iniquidade e a violência. Assaltos, sequestros, tráfico, mentiras, trapaços, estelionato, calotes, prostituição. Então, pessoas altamente perversas, pessoas más, pessoas que têm prazer em fazer o mal. É disso que ele está falando aqui. Andam em trevas rumo ao abismo. A escuridão é preferida por aqueles que querem esconder os seus feitos, que não são dignos da boa amizade. Contudo, essa mesma escuridão os fará cair impiedosamente. Vamos passar para o ponto 2. Apega-te ao que é bom. Agora ele vai falar aqui das características de se buscar na amizade. Em matéria de amizade, é melhor ter poucos amigos que sejam confiáveis, de boa índole, a quem se pode revelar nossa intimidade, do que estar cercado de uma multidão de colegas superficiais e traiçoeiros. Vocês não estão percebendo a diferença do que ele está tratando aqui? Ele está falando de amizades íntimas, onde você compartilha da sua vida com ela, você abre seu coração para ela, aquela pessoa ela entra na sua vida, você entra na dela, são relacionamentos profundos. É isso que ele está falando nessa lição. É bom que a gente tenha em mente o tipo de amizade que a lição está tratando. Não é, como ele diz aqui, colegas superficiais, é amizade profunda. E aí ele fala: a quem devemos selecionar para cultivar a amizade? Ponto A, aqueles que inclinam seus ouvidos mais à palavra de Deus do que aos insensatos, pois aquela traz vida para a alma e saúde para o corpo, enquanto estes levam à morte. Então a característica que ele dá
quando você busca alguém para ter um relacionamento profundo. Estou destacando essa palavra para os irmãos compreenderem, porque o vídeo ficou meio confuso. Um relacionamento profundo e íntimo, onde você vai estar com a sua alma ligada àquela pessoa. Com quem você acha que é melhor de você ter um relacionamento assim? Alguém que conhece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, ou alguém que anda no pecado e na desobediência? Então é isso que ele está falando, que as pessoas que conhecem a palavra, que andam a palavra, são uma influência muito melhor para a nossa vida. São pessoas com quem é muito melhor de você ter um relacionamento profundo e íntimo. Alguém que você tem coragem de descortinar a sua alma, de abrir o seu coração. Porque imagine se você tiver um relacionamento muito íntimo com um incrédulo e você de repente pensa: a gente é amigo, muito amigo, muito amigo, eu vou abrir meu coração para ele a respeito de uma situação que eu estou passando, que é espiritual. Como é que vai ser o conselho dele para você? O que você acha? Vai ser de acordo com a prática que ele pratica. Vai ser de acordo com... Eu conheço muita gente que às vezes é casada e está em tempo de se separar, aí vai perguntar para um incrédulo o que ele acha o que você acha que eu devia fazer nessa situação? Eu estou gostando tanto daquela pessoa, é tão legal, e a minha esposa, ela não faz isso, não faz aquilo, sabe, eu não estou aguentando mais, e eu estou apaixonado por aquela pessoa. O que você acha que eu devia fazer? Sabe o que geralmente a pessoa vai dizer? Rapaz, segue o seu coração. Segue o seu coração. Você tem que ficar com quem você ama, com quem te faz bem. Então, eu estou só mostrando para vocês o perigo que às vezes há num relacionamento profundo. Estou destacando a palavra profundo, de intimidade. Aquelas pessoas que você confia abrir o teu coração para elas. Aquelas pessoas com quem você vai pedir ajuda na hora que você está precisando de um conselho. É esse tipo de amigo que eu estou falando. Então, aqueles que andam na palavra são melhores nesse sentido. Aqueles que desviam os lábios do mal. No versículo 24 ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Então, você está procurando alguém para ser amizade, para ter amizade, é o que ele está aconselhando aqui. Então, quando você está escolhendo alguém para ter uma amizade bem chegada, qual é melhor de você escolher? Alguém que é fofoqueiro, difamador, mentiroso, caluniador, ou alguém que só tem palavras boas, que edificam, que alegram o teu coração, que fala coisas que te botam para cima, que te ajuda, que tem uma palavra de Deus para você? Quem vai ser o teu melhor amigo? Ensinar, exatamente. A lição está querendo ensinar que o amigo verdadeiro ele tem certas características. Mas, infelizmente, como eu disse para o irmão, às vezes tem pessoas que consideram um amigo, para o que der e vier, alguém que não tem essas características. E isso às vezes é perigoso, porque essa pessoa pode te prejudicar, pode não ser uma boa companhia para você. Entendeu? É exatamente isso que a lição está querendo que a gente aprenda. Ponto C: aqueles que conduzem seus olhos na direção que leva à vida, porque na direção em que olhar alguém, para lá penderá toda a sua vida. Em outras palavras, ele está querendo dizer o quê? Alguém que tem os olhos em Deus, alguém que tem os olhos nas coisas importantes da vida, nas coisas realmente relevantes. Quando a Bíblia fala dessa questão de não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, está falando de pessoas que se desviam do foco verdadeiro, daquilo que é importante. Então, você está procurando alguém para ser teu amigo, aquele amigo mesmo. É muito melhor alguém que tem uma visão de vida, de olhar para frente, no sentido de olhar para Deus, olhar para o reino de Deus, olhar para as coisas de Deus, uma visão espiritual. Alguém que vai te levar a olhar para lá também, a ter essa visão. Porque se você tem alguém muito chegado como um amigo, que está preocupado com as coisas do mundo, está preocupado com os entretenimentos da terra, com o que é carnal, ele vai te influenciar para quê?
para onde é que ele vai tentar te levar? Para te desviar do caminho de Deus. Então, quando a amizade que você tem olha para Deus, ela te ajuda a olhar para Deus também. O amigo é para isso. Se o amigo, lembra do conceito que eu disse de amigo no início? Aquele que ama. Se eu amo alguém, eu tenho que tentar fazer o que por ele? O bem ou o mal? Desviar ele ou levar ele para perto de Deus? Então o amigo verdadeiro é aquele que te ajuda a chegar mais perto de Deus, que te influencia. Ponto D. Aqueles que afastam seus pés do que é mal. O verbo ponderar aqui tem o sentido de meditar, calcular e inclusive endireitar. Aqui a gente já falou sobre isso, essa questão das pessoas que fazem o mal. Ponto E. Aqueles que guardam o coração contra os ataques do mal. O coração é o centro da vida. Então essa característica aqui também é muito importante. Daqueles que guardam o coração. Ele diz em Provérbios 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Aí ele coloca isso aqui como uma característica de uma amizade que você tem que buscar. Se você tem um amigo que procura guardar o seu próprio coração, em que sentido? De ter o seu coração reservado para Deus, para agradar a Deus, para andar em santidade, para glorificar a Jesus. É ou não é muito melhor do que você ter um amigo bem chegado que vai ter um coração cheio de prostituição, de maldade, de imoralidade, de assassinato, de roubo, de tudo que não presta? Porque o que vai sair dele é aquilo que está no coração. Para finalizar, aprecie as qualidades do bom amigo. Primeiro é fiel. Um amigo verdadeiro permanecerá fiel tanto na alegria como na tristeza. Eu não vou ler os textos, certo, irmãos? Eu ia ler, mas não vai dar tempo. Um amigo verdadeiro permanecerá fiel tanto na alegria como na tristeza. Quando nos achamos em dificuldades, é que descobrimos quem são nossos amigos de fato. Ele é constante e útil como irmão. Então, uma das principais qualidades de alguém com quem você deve ter amizade, e que também, irmãos, é importante a gente refletir isso, que a gente tenha essas características para que alguém busque em nós uma amizade conosco. Porque às vezes a gente quer ter alguém, um amigo fiel, mas a gente é infiel. Nós deveremos ser aquilo que nós queremos que o nosso amigo seja. Então, ter um amigo fiel, ou seja, um amigo que está junto com você para o que der e vier, na alegria ou na tristeza. Não importa se você está rico ou está pobre, não importa se você está bem ou está mal, não importa se você está num momento difícil ou fácil, não importa se você discordou dele em algum pensamento, alguma coisa, ele é fiel, está junto com você, está do teu lado, está disposto a te ouvir, a te ajudar, a te aconselhar, a orar com você, a caminhar junto contigo, a te colocar para frente, a te erguer, a te levantar. Essa é uma característica de um amigo, fidelidade. É o que nós devemos procurar num amigo e que nós devemos ser também, irmãos. Ser também para as pessoas esse tipo de amigo. Outro, sincero, que a irmã Lúcia até falou: as feridas provocadas pela correção de um amigo leal sararão e nos farão melhor, mas as palavras doces de um bajulador em nada nos ajudarão. Sinceridade e honestidade fortalecem uma amizade, mas a lisonja causará frustração mais tarde. Que a Laurice falou sobre isso também. O melhor amigo é aquele que fala as verdades que você precisa ouvir. A gente não gosta de ouvir certas verdades, mas esse é o melhor amigo. É melhor você ter alguém que fala na sua cara o que você está precisando mudar, o que você está fazendo de errado, do que alguém que fica te cortando pelas costas para os outros. Não fala para você, mas vai falar para os outros o que ele acha que você está fazendo de errado. E na tua frente é um bajulador: ah, rapaz, tu é demais, tu é 10. Irmão, eu gosto muito de você, você é uma bênção. Quando é por trás, ô irmão mundano, carnal, isso é um incrédulo, não sei nem por que ele está aqui dentro da igreja. Coxinha mesmo.
Meu irmão, é muito melhor um amigo que fala as coisas que você precisa ouvir. Eu dou maior valor à minha esposa nesse sentido, que é minha amiga, né? Minha melhor amiga. Porque quando ela precisa falar uma coisa pra mim, ela fala mesmo. Não conta pipoca não, ela solta a verdade mesmo na lata. Quer eu gosto ou não gosto. Às vezes no momento ali é ruim. Às vezes é ruim. Você fica, poxa, rapaz, eu não acredito que eu sou desse jeito não. Que eu não acredito que eu sou isso aí. Mas depois você fica pensando, rapaz, sabe que ela tem razão mesmo? Eu acho que eu agi errado. Esse meu pensamento está errado. E você muda. Aí você cresce, você melhora como pessoa. É muito melhor ter um amigo assim. Conselheiro, bom amigo não zomba do erro do seu semelhante, nem tira proveito disto. Vou resumir aqui o que ele fala como conselheiro. Um amigo que te ajuda, que te dá conselhos, que te orienta, que te leva a ser uma pessoa melhor. Então, nesse sentido, às vezes, você tem que ter muito cuidado com o incrédulo. Porque às vezes você considera alguém muito amigo seu e é descrente, você vai pedir um conselho de uma área importante da sua vida. E por você considerar aquela pessoa, você vai considerar a opinião dela. E às vezes o conselho que ela vai dar é segundo o que ela sabe, segundo os conceitos de vida que ela tem. Já se você tem um amigo de Deus, que anda na palavra, você vai pedir um conselho, você vai receber um conselho de Deus. Uma orientação que vai te ajudar, que vai te levantar, que vai te colocar para frente. Respeitoso. O amigo leal respeita os limites de uma boa convivência, dá espaço à privacidade, respeita os sentimentos do seu próximo. Ou seja, um amigo que respeita, que sabe ter o respeito necessário para com a outra pessoa. Então, irmãos, é isso. Terminou a aula. Se eu fosse dar essa aula do jeito que eu queria, acho que ia ser umas 3 horas, mas não vai dar, né? Eu só quero dizer só uma última coisa aqui, para finalizar a aula. Irmãos, tudo isso aqui que a gente aprendeu é uma bênção, essas características de um verdadeiro amigo. Procure isso nas pessoas com quem você quer ter amizade. E não se esqueça, em nome de Jesus, seja assim para com as pessoas também, irmãos. Tem essas características. A igreja, ela está precisando urgentemente de pessoas que têm relações profundas umas com as outras, de amizade profunda, de intimidade. Sabe aquela pessoa com quem você pode dizer assim, meu irmão, aquela pessoa, eu posso contar com ela, eu posso abrir meu coração, eu posso pedir ajuda, eu posso contar com ela, que eu sei que ela vai me ajudar. Muitas vezes na igreja a gente não confia em ninguém, porque às vezes você já confiou em alguém, a pessoa te traiu, depois foi falar do teu segredo para os outros, e é coisa que não deveria acontecer. A igreja era um local onde a gente deveria encontrar as pessoas que fossem os amigos mais fiéis do mundo. Mas infelizmente, como disse o Diel, às vezes parece que a gente encontra pessoas melhores no mundo do que dentro da igreja. Às vezes, eu digo em alguns casos.